Fala aí, mano, tranquilo? Hoje eu vou falar sobre o som do japonês, velho. Eu tô ligado que os cursos de apostila sempre começam ensinando a ler, a escrever e pá, né? Mostram lá o katakana, hiragana e tal. E tipo, é daorinha isso, né? Pra quem tá aprendendo. Dá uma sensação de que você tá evoluindo rápido quando você começa a entender o que tá escrito. Só que na primeira aula do Tarot Curso 2000 eu falei que não faz sentido você aprender a ler e a escrever no começo. E o motivo é muito simples, mano. Não faz sentido você aprender a ler e a escrever sem entender antes algumas características básicas dos sons que o japonês usa. Manja, os caras normalmente falam tipo, você não precisa se preocupar porque o som do japonês é super parecido com o do português e tal. Só que, mano, pra variar, na real não é bem assim não. O japonês tem sim bastante som que é parecido com os sons que a gente usa no português, velho. No geral, tem bem mais sons parecidos com os sons do português do que o inglês, por exemplo. Mas, só porque individualmente alguns sons são parecidos, né? Tipo, só porque o mu do japonês é parecido com o mu do português, isso não significa que na hora de usar a língua, a gente vai usar o som da mesma forma. E aí, mano, a real é que se você não souber, né, essa parte básica dos sons do japonês, vai ser muito mais treta entender o que os caras estão falando e também vai ser mais difícil aprender a falar, ler e escrever. É por isso que antes de ensinar hiragana, katakana e tal, eu vou te mostrar como que é o som do japonês. E se liga, mano, se você tem o costume de acompanhar as aulas pelo podcast, né, pra quem não sabe, dá pra ouvir as aulas como podcast nos principais aplicativos que tem por aí, tá ligado? Spotify, Deezer e pá. Mas enfim, se você tem o costume de acompanhar as aulas pelo podcast, eu recomendo que excepcionalmente essa você assista pelo YouTube, velho. Porque eu vou usar algumas imagens que vão te ajudar a entender melhor o que tá rolando. E mano, eu nem vou mentir, a aula de hoje vai ser pesada, velho. Se você chegar no final dessa aula é porque você realmente quer aprender japonês, manja. É um sinal de que você realmente tá levando o bagulho a sério, porque quem tá só brincandinho com certeza vai dropar. Pera aí, Tarô, você já vai começar a falar de som, mano? Mas eu nem sei gramática ainda, como é que eu vou falar em japonês, velho? Você é louco, hein, mano? Já chega me interrompendo logo depois da vinheta, velho. Nem deixa eu aparecer primeiro. Mano, todo mundo pergunta isso, tá ligado? Quando que eu tenho que começar a falar em japonês, não sei o quê? E a resposta que normalmente dão é que você precisa saber um pouco de gramática antes de começar a falar. Só que eu discordo, mano. Falar em japonês não tem nada a ver com conversar em japonês. Pra conversar, sim, né? Pra você conseguir se comunicar e tal, aí sim você vai precisar de gramática. Mas falar, né? A fala em si é um bagulho diferente. A fala, na real, é o resultado da combinação de sons de vogais e consoantes pra produzir um barulho qualquer que pode, né? Dentro do idioma, significar alguma coisa ou ser usado pra criar palavras na hora da comunicação. Então a fala é um processo que acontece antes da comunicação, tá ligado? Primeiro você precisa aprender a produzir esses sons, a fazer e a entender esses barulhos. E só depois que você vai começar a usar isso daí pra se comunicar. Tanto que um bebê primeiro aprende a falar, né? Primeiro aprende a fazer os sons, a combinar os sons e tal, pra só depois, ao longo do tempo, conseguir conversar de verdade. E é por isso que, apesar de você precisar sim saber gramática pra conseguir conversar e tal, treinar a fala, né? Treinar a sua capacidade de produção e compreensão dos sons é um bagulho que você tem que fazer desde o começo. Principalmente porque entender como o som é produzido vai te ajudar a entender por que ele é escrito do jeito que é escrito. E aí se liga, não tem como você aprender a produzir o som de uma língua sem saber os conceitos básicos, tá ligado? Porque se você não souber, vai acontecer o que acontece normalmente com o japonês, manja. Os caras ensinam lá hiragana, katakana e pá, e aí depois meio que falam, agora se vira, maluco, pra entender como que é o som a partir dos kana. Mano, isso é um bagulho que não é nada produtivo. Como você não sabe o básico do som do japonês, tudo que você fizer vai ser baseado no português, manja. E aí você vai acabar demorando bem mais pra aprender coisas que são até simples, tá ligado? Porque cada língua tem a sua própria forma de usar os sons. A forma que o japonês usa o som é diferente da forma que a gente usa o som na hora de falar em português. Como assim, Tarô? Tá maluco? É a mesma coisa. Tem vogal e consoante no português e tem vogal e consoante no japonês. Tem sílabas no português e tem sílabas no japonês. A parte básica não muda. Aí, ó, como você tá sendo vacilão e repetindo besteira, mano. Eu tô ligado que você já deve ter visto por aí uma pá de gente falando que o japonês é simples porque é uma língua baseada em sílabas e pá, né não? Só que, mano, isso não tem nada a ver. Falar que o japonês é uma língua que tem sílaba é só uma gambiarra que os caras fazem pra não te explicar a coisa mais básica da língua japonesa. Que na real o japonês é uma língua de ritmo moraico e que é a mora e não a sílaba que manda no bagulho. Mora? Que é isso, Tarô? Eu não tenho a menor ideia do que é mora, moro? Não, mano, aí você tá me tirando. Você vai me interromper pra fazer um trocadilho desses, velho.
Mora, né? Que em japonês é chamado de haku ou mora. É o menor pedaço de som que existe na língua. E a característica mais importante da mora é que quando você produz, né? Quando você fala, quando você produz o som, todas as moras, todos esses pedaços de som acabam tendo mais ou menos a mesma duração. Isso acaba meio que mandando no ritmo da língua, tá ligado? E é um ritmo completamente diferente do português, que é uma língua de ritmo silábico. Ou seja, quem manda é a sílaba. Mas, Tarô, mora e sílaba não é a mesma coisa, não? Não, mano. Sílaba é sílaba e mora é mora. Tá tirando, né, Tarô? Explica direito isso aí, velho. Mano, é assim. A sílaba é um grupo de sons que são pronunciados em conjunto, tá ligado? E aí, cada grupo de som, né, cada sílaba vai ter uma duração diferente um do outro. Então, por exemplo, na frase quanto custa, tem duas sílabas com duração maior, quan e cus. E tem duas sílabas com duração menor, to e tá. Isso acaba impactando no ritmo da fala, tá ligado? E é fácil ver esse impacto quando você conversa com um japonês que tá aprendendo português. Na hora de falar quanto custa, por ele estar acostumado com o ritmo moraico da língua japonesa, por estar acostumado com cada som tendo mais ou menos uma duração parecida e pá, o japonês que tá aprendendo português acaba falando tipo quanto custa, né? Com um ritmo bem marcado. Quanto custa. Tá, manja, ele acaba mantendo o ritmo do japonês na hora de falar o português. E aí acaba falando de uma forma meio esquisita. Só que por outro lado, mano, a gente, né, estrangeiro, na hora que vai aprender japonês, acaba também fazendo errado e mantendo o ritmo silábico na hora de falar. Então, por exemplo, na hora de falar japonês em japonês, né, a galera acaba acostumando a falar Nihongo, como se fosse uma palavra com 3 sílabas, tá ligado? Nihongo. Só que não é assim que o japonês fala, mano. Em japonês é Nihongo, uma palavra com 4 moras. Nihongo. Só por causa disso, né? Só por causa dessa influência que a mora tem na língua japonesa, os caras ficarem com essa gambiarra de falar que o japonês tem sílaba e sei lá o que, só porque tem preguiça de ensinar direito, que atrapalha na hora de aprender duas coisas basiconas que são super importantes, tanto pra você aprender a ouvir e a falar, quanto pra você aprender a ler e a escrever. 2 bagulhos simples, mano, mas que muita gente tem dificuldade. Sokuon e combinação de vogais. Calma aí, Tarô, eu acho que eu já ouvi falar nesse negócio aí. É o Rio Pequeno, né? Aquele negócio que os caras falam que é uma pausa no meio da palavra. Aí, tá vendo o vacilo? Você tá fazendo exatamente aquilo que eu falei no começo, partindo da escrita pra tentar adivinhar o som. Se você já sabe ler e escrever, finge que não sabe pra entender melhor, fechou? Então, tipo, sim, é o que os caras ensinam como se fosse uma pausa no meio das palavras. Só que não tem pausa nenhuma não, velho. Pra quem não tá acostumado a falar, pode até parecer que dá uma parada, velho, mas não dá não. Na real, o que tá rolando é que a produção do som da consoante foi distribuída em 2 moras. Ou seja, velho, o som da consoante, que normalmente fica junto com o som da vogal em uma mora só, agora tá ocupando 2. E a forma mais fácil de realmente entender o Sokuon é aprender a fazer, aprender a falar. Tipo, se fosse uma pausa, seria mais ou menos assim. Moto. Fala mo, fica um tempo de uma mora sem fazer nada e depois fala to. Mas o jeito certo é moto. Então você fala mo, aí posiciona tudo, né? Boca, língua, garganta, como se fosse falar o to, mas interrompe o fluxo de ar. E aí depois do tempo de uma mora, você termina de falar o to. Fazendo dessa forma, você vai prolongar a produção do som do T, e aí quando você soltar o ar, ele vai meio que sair com mais pressão, mudando o som da palavra como um todo. Pode reparar que é diferente, ó. Moto. Moto, moto, moto. Manjou? Então agora é só praticar bastante que vai ficar fácil de fazer, beleza? Já o esquema de combinar vogais é um pouco mais complicado, então presta bastante atenção, mano. Como assim combinar vogal é complicado, Tarô? É só colocar uma depois da outra. Por exemplo, pra falar amor em japonês, é só falar o A e depois falar o I. E aí vira ai. Olha lá o vacilo de novo, mano. Já tá falando como se fosse combinar pra formar uma sílaba. Se liga, a primeira regra pra combinar o som de vogal é que você precisa manter o tempo da mora articulando bem as vogais. Então não é ai, é ai, articulando melhor, tá ligado? Não é um grupo de som, não é uma sílaba, manja. Por isso presta bastante atenção, articula bem as vogais e mantém o ritmo moraico. Tá, beleza, mas não tem nada de muito complicado nisso não, Tarô. Para de frescura, velho. É, mano, se fosse só isso ia ser bem tranquilão, tá ligado? Mas na real é mais complicado porque tem 2 exceções pra essa regra. Vogais longas e combinações de vogais que podem soar como vogais longas. E é aqui que o caldo entorna, mano. Se liga, vogais longas é o que acontece quando a gente prolonga a duração do som de uma vogal em mais
mais uma mora. É o que rola em palavras como kori, né, que significa gelo. Apesar de ser escrito com duas vogais, na hora de falar, não tem duas vogais, tá ligado? Mas sim um único som de vogal que tem a duração de duas moras. Então não é ko-ori, é kori. Só que se liga, tem palavras que tem vogais longas e tem palavras que tem simplesmente combinações de vogais. E o que quebra as pernas de quem tá aprendendo do jeito normal, né, partindo da escrita para tentar adivinhar o som, é que elas são basicamente escritas da mesma forma. Então, por exemplo, em kori, que significa gelo, o que tá rolando é um som longo. Então é uma única vogal que dura duas moras. Já em, por exemplo, Koni, né, que significa tipo Goblin, tá ligado? Que nem os que tem lá no Harry Potter e pá. O que rola é uma combinação de vogal. E aí os dois sons do O tem que ser articulados e cada um vai ter a duração de uma mora. Você é louco, Tarô? Não tem nenhuma regrinha pra ajudar nisso não, mano? Mano, ter até tem, mas a regra não ajuda muito o estrangeiro que tá aprendendo japonês não, porque pra entender a regra, você primeiro precisa já manjar de japonês. Mas tipo, é basicamente o seguinte, tem que articular e separar as vogais em moras diferentes quando tem uma combinação de significado para formar a palavra. Então, por exemplo, em kori não tem nenhuma combinação de nada, tá ligado? Simplesmente significa gelo e por isso tem uma vogal longa. Já no caso de koni, é uma palavra formada, na verdade, pela combinação de dois significados e cada som de vogal tá em uma parte diferente, né? Primeiro vem o ko, que significa pequeno e pá, e depois vem o oni, que significa demônio. E por isso que tem que ser articulado. Mas nem esquenta com essa regra agora, tá ligado? É melhor você focar em aprender com som, beleza? Aí se liga, mano, além desse esquema de combinação de vogal e de vogal longa e pá, ainda tem duas combinações de vogais específicas que são um pouco diferentes dependendo da palavra. EI e OU. A pegada é a seguinte, mano. EI sempre vai ser bem articulado quando é falado com mais calma e pá. E vira uma vogal longa quando é falado no ritmo de uma conversa normal. É por isso que, tipo, lindo, né? Pode ser tanto kire quando tá sendo falado numa velocidade normal e pá, ou então kirei quando tá sendo falado com mais calma, com mais cuidado. Essa regra vale pra tipo 99% dos casos. Só tem duas exceções pra ela. Primeiro, ela não vale com verbo. Então, quando for verbo, sempre que aparecer o EI, você tem que articular as duas vogais. A segunda exceção é que em algumas palavras você obrigatoriamente tem que articular as duas vogais, mesmo quando estiver falando rápido. Como, por exemplo, mei, que significa sobrinha. Mas tem bem poucas palavras assim, mano. Então nem esquenta com isso e vai aprendendo conforme você for entrando em contato com elas, beleza? Já no caso da combinação OU, é bem mais tranquilo, mano. Porque ela só não vai soar como uma vogal longa quando o OU estiver no final de verbo. Como, por exemplo, omou, né? Achar. Quando tá falando rápido, é até comum dar uma suavizada no U, mas nunca vai ser uma vogal longa, tá ligado? Nunca vai ser tipo omo. Mas Tarô, fala sério, essas coisas são realmente importantes? Sim, mano, tudo que eu falei é importante porque, por exemplo, ter ou não o shokuon, ou então ter ou não uma combinação de vogal, vogal longa e pá, são coisas que determinam o significado das palavras. Se liga, kako significa passado, kako significa parênteses, kako significa processamento, manufatura e kako significa aparência. E por que eu tô te ensinando tudo isso agora? Simples, mano. A escrita japonesa é uma forma de você representar graficamente tudo isso que eu falei na aula de hoje. Tudo que eu falei vai ser representado de uma forma ou de outra na hora de escrever, tá ligado? Então é muito mais fácil você aprender a ler e a escrever a partir do som do que fazer que nem normalmente fazem, né? Tentando adivinhar o som a partir da escrita. E agora que você já sabe o básico de como o som do japonês funciona, você já tem tudo o que você precisa para aprender a ler e a escrever. E é exatamente isso que eu vou te ensinar agora, velho. Eu vou te ensinar hiragana, katakana e tal, só que mostrando os exercícios que você tem que fazer para aprender mais rápido usando o som como base. E não é só isso, mano. Na aula que vem, né, quando eu for falar dos kana, eu vou lançar um material de apoio top, mano. Sério, foi feito no capricho, velho. Se liga. Todos os áudios foram gravados por nativo especialmente para esse material. Todos os foram escritos à mão por um nativo, tá ligado? Pra você aprender a escrever como um ser humano normal e não ficar copiando fonte de computador. E por último, todos os exercícios que eu vou passar nas aulas já vão estar lá organizadinhos e pronto pra fazer. Esse pack top vai ser lançado na próxima aula, mas até lá ele vai ficar em pré-venda com 30% de desconto, mano. Então não vacila e já cola lá em ta68mada.com/pré-venda kana ou clica no link que tá aqui embaixo e já garante o seu, fechou?
E aí, se você acompanhou a aula até aqui, comenta aqui embaixo pra eu saber que você foi guerreiro e tá levando o bagulho a sério mesmo. É nóis que voa!